A paz e a graça do Senhor seja com todos, meus queridos. Que Deus possa continuar nos abençoando. Quero te convidar a orarmos juntos para que Deus possa abençoar a sua vida, como a minha também, nesse sábado tão especial. Vamos orar a Deus, vamos pedir que Deus possa derramar sua graça sobre as nossas vidas. Vamos? Querido Deus e Pai Celestial, em o nome santo do Teu Filho Jesus Cristo Nazareno, nós oramos a Ti, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa derramar a Tua graça poderosa sobre a nossa vida e que o Teu amor, Pai, possa irradiar os nossos corações em o nome de Jesus. Que Deus possa mais uma vez entrar na Tua casa, abençoar o Teu lar, abençoar a Tua família, derramar sobre a Tua casa as mais ricas bênçãos dos céus. Que Deus possa continuar protegendo a tua família, abençoando toda a tua família, como Ele tem feito sempre, em nome de Jesus Cristo. Eu queria hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, ler um versículo, apenas um verso, de Provérbios, capítulo 24, no verso 10. Provérbios, capítulo 24, verso 10, diz: Se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Eu queria meditar nesse verso, porque esse versículo ele fala profundamente sobre derrota e ao mesmo tempo sobre vitória. Ele é como uma linha tênue entre essas duas situações, derrota e vitória. Então, entre a angústia e, ao mesmo tempo, você está vivendo o lado bom da coisa e o lado ruim da coisa. Quantas vezes na nossa vida as coisas vão bem? E quando as coisas, na realidade, estão indo bem, é natural que nós estejamos confiantes, que estejamos, com a nossa moral levantada. Podemos citar, por exemplo, o texto de 1 Reis, do capítulo 18, quando Elias convoca os profetas de Baal, juntamente com Acabe, manda que Acabe convoque os profetas de Baal, os profetas de Aserá, que ali comem da mesa de Jezabel. Ele manda convocar os 450 profetas de Aserá e os 400 profetas de Baal, a fim de que eles viessem se reunir no Monte Carmelo. E ali então eles deveriam decidir quem de fato era Deus, porque o povo tateava entre dois pensamentos. E Elias ali faz, na realidade, ali um desafio, e nós sabemos o final da história. Deus responde por fogo, e os profetas de Baal são envergonhados, justamente ali na terra deles, no monte deles. E Elias então leva eles até ali um ribeiro e mata todos os profetas de Baal. E então Elias manda que Acabe volte para sua casa e se alimente. Ele volta então para o seu palácio e lá ele conta tudo o que aconteceu para Jezabel. E ele fala então que Elias fez com os profetas de Baal. Ele não conta na realidade o que o Deus de Elias fez, mas ele conta o que Elias fez, como se fosse o próprio Elias que tivesse feito tudo aquilo, não o Deus de Elias, mostrando na realidade que Acabe era um homem carnal. Ele não conseguia enxergar a realidade espiritual do Deus de Elias, porque tem pessoas que são assim. Existem pessoas que não conseguem enxergar o milagre de Deus, não conseguem enxergar a mão de Deus no contexto espiritual. Eles só conseguem enxergar a ação humana, não conseguem enxergar a ação de Deus. E Acabe era um homem carnal, ele só conseguia enxergar a ação humana. Então, no olhar dele, ele conseguia enxergar que foi o próprio Elias que tinha feito algo, e não o Deus de Elias. Então, quando ele relata na realidade para a sua mulher Jezabel, ele relata que Elias tinha matado os profetas de Baal, como se fosse o próprio Elias.
ao que Jezabel manda um recado para Elias, que no mesmo dia, ou seja, no dia seguinte, ela diz: olha, se amanhã, a essas horas, eu não tiver feito com você a mesma coisa que você fez com os profetas de Baal, eu serei uma mulher morta. Ela chega a jurar pela sua própria vida, colocar a sua própria vida como um juramento, que ela seria uma mulher morta se ela não matasse Elias. E Elias, então, ali, o homem que até então estava confiante, o homem que desafiou aqueles profetas, o homem que fez chover, o homem que foi lá, depois que matou aqueles profetas, que subiu no monte, que mandou o seu servo 7 vezes subir lá em cima e olhar se tinha alguma nuvem. E na 7ª vez ele disse: vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. E ele disse: desce depressa, porque vem um temporal por aí. E de fato veio. E Elias correu e mandou avisar Acabe. E Acabe então montou na sua carroça e correu até Jezreel. E veio um grande temporal. O profeta que conseguiu, através da sua palavra, da sua oração, falar com Deus, e Deus abriu os céus através da oração daquele homem. Agora esse homem está amedrontado, fugindo, porque uma mulher o ameaçou. Por causa de uma ameaça, esse profeta está fugindo. Sabe, o que eu vejo aqui nesse texto de Elias, de 1 Reis, do capítulo 18, depois 1 Reis, capítulo 19, que até eu vou ler aqui um trechinho de 1 Reis, capítulo 19, que diz assim: e Acabe, 1 Reis, capítulo 19, no verso de número 1, diz assim o texto: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses. E a outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida. Se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. E porém foi ao deserto, a caminho de um dia, para sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, Elias fugiu depois de um grande feito, depois de milagres extraordinários, depois de coisas tremendas que Deus fez através das mãos dele, depois de coisas extraordinárias acontecer, Elias se amedrontou. Em primeiro lugar, eu quero aqui pontuar algo e salientar algo que me chama a atenção. Uma grande vitória na nossa vida, em primeiro lugar, não significa que nós receberemos na sequência uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vitória. Que a nossa vida vai ser vitória após vitória. Não significa isso. Nós temos o caso lá de Josué, quando ele vence, entra em Jericó, derruba os muros de Jericó, e logo depois, uma pequena cidade, a próxima cidade é a cidade de Ai, e eles têm uma grande derrota na cidade de Ai. Então, primeiro uma grande vitória e depois uma grande derrota numa coisa que aparentemente seria muito simples. Então, nós estamos diante da palavra de Deus, temos muitos exemplos de grandes vitórias e depois grandes derrotas. Então a vida também é composta assim, a vida é feita assim. O próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele venceu o mundo. Então a nossa vida, ela é composta assim. Por isso que eu li esse texto, Provérbios 24:10, que diz: se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Quão pequena é a tua força.
Diante das adversidades da vida, nós não podemos nos apresentar ou nos mostrar fracos, desanimados, cansados. Nós não podemos fraquejar na fé. Elias se desesperou. Elias tinha que confiar em Deus. Elias temeu pela sua própria vida. Ele temeu pela sua vida. A vida dele estava nas mãos de Deus. E ele temeu pela sua vida. Ele não conseguiu confiar em Deus. Sim, nós somos pó. Nós somos pó. Mas é Deus quem nos sustenta. E nós temos que caminhar para aprender que hoje nós tivemos uma vitória, mas amanhã nós podemos ter uma derrota. Mas a vida é feita de vitórias, mas também de derrotas. Mas o mesmo Deus que esteve conosco na vitória vai estar conosco na derrota. Independente das circunstâncias, Ele vai estar conosco em todas as situações, na vitória e na derrota. Deus está contigo na bonança e também na tempestade. Ele vai estar contigo em todas as situações. Nós temos que parar e refletir sobre isso. Porque se nós acreditarmos que Deus está conosco somente nas bem-aventuranças, se Deus está conosco somente na prosperidade, então nós não estamos lendo a palavra de Deus. Então nós estamos esquecendo daqueles versos que diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós estamos esquecendo de muitos textos da Bíblia, ou da grande maioria dos textos da Bíblia. Então temos que parar e refletir sobre a palavra de Deus. Então quando nós lemos esse texto de Elias, de 1 Reis, capítulo 18 e capítulo 19, nós temos que entender que Elias teve uma grande vitória, mas depois da sequência, ele enfrentou um grande obstáculo. E esse grande obstáculo, diante do que ele tinha enfrentado, era, na realidade, pequeno. Mas ele tornou esse obstáculo imenso, maior do que ele tinha enfrentado. E ele fugiu. E ele pediu para si a morte. Simplesmente ele pediu para si a morte. E ele se colocou debaixo de um zimbro. E ali, ele enterrou a cabeça na areia, se assim podemos dizer. A Bíblia diz que ele se isolou do mundo. Ele começou a se lamentar. Ele começou a dizer que não era melhor do que os seus pais, não era melhor do que ninguém, do que a sua geração. Ele começou a olhar para ele mesmo e ver que ele era uma pessoa insignificante. Os seus olhos começou a se tornar incrédulos. Ele não conseguia ver nele forças para acreditar no Deus que tinha acabado de fazer prodígios através das mãos dele. Ele não conseguia mais enxergar Deus na vida dele. O Elias que estava no Monte Carmelo sendo usado por Deus, que orou e Deus mandou fogo dos céus, não era o mesmo Elias que estava no ribeiro amedrontado, com medo da morte. Era um outro homem. Era um homem completamente diferente. Era um homem sonolento. Era um homem com sono da morte. Era um homem anestesiado. Era um homem amedrontado. Era um homem que perdeu o prazer da vida. Era um homem que, na realidade, quando ele fugiu de Jezabel, estava com medo de morrer. Mas quando ele já estava no ribeiro, ali, já não era mais com medo de morrer. Ele perdeu o prazer de viver. A princípio, ele foge com medo de morrer. Mas depois, quando ele chega no ribeiro e ele vai levando aquela vida, ele já não quer mais, na realidade. Ele já não tem medo mais de morrer e nem viver, porque ele não tem mais sabor. A vida dele não tem mais sabor. Ele só dorme, ele come e dorme. E tem pessoas que estão vivendo assim, comendo e dormindo.
acorda, come e dorme, porque perdeu o prazer da vida. Simplesmente perdeu o prazer da vida. Se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é tua força. Paulo diz: prossigo para o alvo para alcançar o prêmio. Nós temos que prosseguir para o alvo para alcançar o prêmio, esquecendo das coisas que para trás ficam. Então temos que levantar a nossa cabeça, nos erguer. Nos erguer. Temos que acreditar que existe um Deus todo-poderoso que nos fortalece. Joel capítulo 3, verso 10 diz: digo fraco, eu sou forte. Então, temos que confiar nesse Deus, que Ele pode todas as coisas. E que você pode todas as coisas nele. Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então eu queria deixar essa palavra para você nesse sábado. Que você seja abençoado. Que você seja um Elias da primeira etapa, mas não seja o Elias da segunda etapa, que se entrega, que dorme o sono da morte, que perde o prazer da vida, mas seja o Elias da primeira etapa, o Elias que enfrenta os profetas de Baal, o Elias que enfrenta a idolatria, o Elias que desafia Acabe, o Elias que desafia Jezabel, o Elias que enfrenta os problemas, o Elias que ora e abre os céus, o Elias que faz chover, o Elias que corre à frente dos carros de Acabe, o Elias que correu cerca de mais de 30 quilômetros até Jezreel, o homem já daquela idade correndo no vigor. Não o Elias amedrontado que correu para o ribeiro de Querite e lá ficou dormindo, amedrontado. Não esse Elias, mas o Elias da primeira etapa. Seja esse Elias. O Elias que colocou Deus em primeiro lugar. Então te convido para ser esse Elias do capítulo 18. Não Elias do capítulo 19 de 1 Reis, mas o Elias do capítulo 18, o Elias que desafiou. O Elias que desafiou, o Elias que foi lá e clamou. E Deus abriu os céus e fez coisas extraordinárias através das mãos dele. Eu queria orar com você em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus que Deus possa derramar a graça dele sobre a minha vida, sobre a tua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que a mão poderosa dele venha sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Orem comigo. Pai querido, Pai santo, de poder e de graça, eu oro ao Senhor neste momento, Pai, pedindo ao Senhor por esta família, por esse pai, por essa mãe, por este meu irmão, por essa minha irmã que está apresentando alguém agora, algum ente querido, algum amigo, alguma amiga, um colega de trabalho, uma colega de trabalho, está enfermo, está precisando, ó Pai Celestial, de um milagre. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor tem feito tantos milagres nesses dias. O Senhor tem operado tão extraordinariamente nesses dias, Pai. Em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor. Responde a nossa oração. Responde. Opera na vida desta mulher, curando. Opera na vida deste homem, curando, libertando. Opera, Senhor. Entra agora, Pai, no leito deste hospital e toca nessa pessoa que precisa de um milagre. Toca nos pulmões, no aparelho respiratório dessa pessoa e restaura a respiração dessa pessoa. Toca, restaura os pulmões dessa pessoa. Toca, restaura o organismo dessa pessoa, a saúde dessa pessoa, o coração dela, a pressão arterial dessa pessoa.
a normalidade. Eu oro ao Senhor e te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer um milagre agora na vida deste homem e desta mulher. Seja na área financeira, seja na área espiritual, seja no casamento, seja, meu Pai celestial, na área da libertação, na área sentimental. Abre uma porta que essa pessoa está te pedindo. Abre essa porta, Senhor. Nós te pedimos em um nome de Jesus. Eu te peço agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro ao Senhor, te peço, faz o milagre em um nome de Jesus. Nós oramos e desde já, confiando no Senhor, desde já nós abençoamos a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, não somente hoje, mas sempre. Queria lembrar os meus irmãos da Igreja Manancial da Graça, que amanhã, domingo, o nosso culto volta aos domingos, ao seu horário normal, começando às 18h30. Então, nós voltamos agora ao nosso horário normal. A nossa igreja agora volta a abrir no seu horário normal, às 18h30. Estava abrindo às 18h, agora vai abrir às 18h30. Então, volta à normalidade o nosso culto, começando às 18h30. Então, nós vamos continuar encerrando, vamos encerrar às 20h ainda, né? Mas vamos abrir às 18h30, tá bom? Então, vamos começando aos poucos a normalidade, tá bom, queridos? Então, pelo menos o horário inicial vai ser às 18h30, tá? A princípio, nós vamos aos pouquinhos à normalidade. Vá com a sua máscara, vá protegido, em nome de Jesus, para que nós tenhamos mais tempo para louvar o Senhor. Então, todo mundo ali louvando a Deus, glorificando a Deus, naquele calor humano, naquela coisa gostosa, para que Deus possa abençoar a nossa vida, a nossa família, naquele culto abençoado da família de domingo. Até lá, em nome de Jesus, tenham um excelente domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, um beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida.